Se você está curioso para descobrir como os nossos vieses inconscientes impactam nas nossas decisões e busca aumentar o seu nível de consciência negra em T&D, para saber qual é o seu papel na sociedade e como é que você pode contribuir com o mundo melhor, fique ligado que esse episódio está incrível. Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz a quem impacta, transforma, desenvolve o país e também contribui com o letramento, que é o assunto de hoje. Mas antes, deixa eu dar um alô pro meu amigo Igor. Tava com saudade já de encontrar nos episódios, né? Alguns episódios desencontrados aí, mas deu certo agora de estarmos juntos e a gente vai aprender junto, trocar um pouco de informação aqui. São os nossos desafios de agenda, né? Com os vários compromissos. O importante é o Fala T&D seguir falando e compartilhando ideias, compartilhando insights para vocês aí que desenvolvem pessoas. O importante é que o Fala T&D é muito mais do que a gente, né? Então, se você não pode, eu não posso, tem a Elis que pode, né? E se a gente não puder, vai ter alguém que faça. Com certeza. É isso aí. Bom, deixa eu apresentar aqui a nossa convidada de hoje, que é a Daniela Pio, mais conhecida como Dani Pio. Eu a conheci num projeto, numa empresa de tecnologia, um projeto incrível que nós fizemos há 8 anos atrás. E nos últimos anos, ela tem se dedicado para trabalhar o tema diversidade, inclusão, equidade, uma série de outras coisas. Vou apresentar a Daniela Pio, que é idealizadora e fundadora da IO Inclusão e Equidade, focada no desenvolvimento de lideranças em ambientes inclusivos. Ela é psicóloga com especialização em psicodrama, estudou gestão do conhecimento, gestão de negócio. Há mais de 22 anos atua em algumas das grandes empresas do Brasil. E eu perguntei para ela, bom, Dani, me explica, o que você está fazendo? Ela falou assim, eu sou mentora de letramento. Vamos descobrir já já o que é, achei super interessante. Fala, Dani. Muito bem, olá a todos, a todas. Obrigada pelo convite, Carlos, prazer em conhecê-lo. Igor, estou bem feliz de estar aqui hoje. Bem feliz de estar aqui hoje. Mas vou quebrar o protocolo e antes de me apresentar, eu preciso contar como eu sou, porque não sei se todos podem me ver, né? Então, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, dos cabelos crespos. Hoje eu estou num rabo de cavalo para aguentar o calor de São Paulo, né? Então, um rabo de cavalo, as pontas do cabelo bem cacheadas e loiras. Estou vestindo uma blusa branca, um colar com umas pedras aqui esverdeadas e estou sentada aqui na mesa, aqui, né, de frente para o Carlos e de frente para o Igor. Muito bom. Aproveitando, eu vou seguir também com a minha autodescrição, porque eu sou Igor, sou um homem branco de cabelos loiros, curtos. Os cabelos loiros ainda tem alguns loiros, outros já estão ficando um pouco esbranquiçados, né? Tenho 1,80 m de altura. Estou com uma camisa polo vinho, sentado aqui de frente para a Dani e de lado do Carlos. É isso aí, estou sentado aqui de frente para a Dani, sou um homem branco com 1,79 m. Estou usando óculos de grau preto, cabelos pretos para trás. Passei hoje um tipo gel, uma cera, né? Para deixar o cabelo arrumadinho. Estou de camisa branca, um relógio azul. E estamos sentados aqui num estúdio, nos estúdios Bravende, com paredes azul clara, com alguns elementos que tornam o ambiente mais acústico, uma cortina branca à minha frente, que atrás dela tem o Esdras, que está fazendo aí a transmissão, e temos aqui uma TV, né, com a logomarca escrito Fala T&D, que é Fala Treinamento e Desenvolvimento. É isso aí. Já começamos a falar de letramento. Tá Já bem? começamos. Isso que eu ia falar. Letramento é isso, né? A gente... você falou de quebra de protocolo, né? Não tem quebra de protocolo, é aprendizado o tempo todo. A gente inclui o protocolo para ele ser mais inclusivo, né? Muito bom. Mas é engraçado, porque o último episódio eu não fiz isso e falei, puxa, precisaria fazer. Quando você foi falar, eu falei, vou fazer minha audiodescrição. Por quê? Porque o seu tema é diversidade. Mas olha só a história de letramento, deveria fazer para todos, né? E sabe o que é legal? Muito além, né, de atender pessoas que não podem nos ver por uma questão física, atende também as pessoas que estão no carro ouvindo o podcast e que não estão vendo o vídeo e não dá curiosidade de saber. Deixa eu ver, como que é a cara de quem está falando? Então, a gente é acessível de várias maneiras, né? Verdade. Já começamos bem. O tema hoje é consciência negra em T&D. Conta pra gente, antes de a gente falar um pouquinho da sua carreira, quem é a Daniela como ser humano, a Dani, sem contar o que está no LinkedIn. Eu gosto de começar me apresentando por aquele que eu acredito que é o meu melhor papel
na vida. Eu sou uma mulher de 43 anos, eu sou tia de 10 sobrinhos e sobrinhas, e eu acho que esse é o melhor papel que eu exerço na vida, assim, ser tia. Né? O mais velho tem 23, os mais jovens têm 2 meses, e acho que tudo que eu faço, né, assim, tanto pessoalmente como também profissionalmente, é com um foco muito grande, com o propósito de construir um mundo diferente para esses serzinhos aí que fazem parte da minha vida. Mas, muito além de ser tia, eu sou uma pessoa que eu amo vinho, sou apaixonada por vinho, eu amo cozinhar, eu acredito muito que cozinhar é um ato de afeto, então eu gosto muito de cozinhar para as pessoas por quem eu quero dedicar afeto, então gosto muito de receber as pessoas na minha casa, gosto muito de viajar, e acho que isso também está muito conectado, né, com o trabalho que faço, com foco em diversidade, porque, para mim, o curtir a viagem é conhecer as culturas locais, é conhecer pessoas em diferentes lugares, conhecer outros idiomas, enfim, conhecer outras formas de se viver, enfim. Então, gosto muito de viajar. E tá sempre sorrindo, né? Porque desde que eu te conheci lá atrás, sempre te vi de bom humor. Sorrisão lindo. Gosto muito de sorrir, gosto muito de viver a vida e curtir. E tem uma coisa que eu gosto de contar também, que eu não sou só flores, né? Eu também tenho vulnerabilidades. Então, eu gosto de falar que eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de barata, mas muito medo, assim. Já quase morri atropelada para fugir de uma barata na calçada. E eu tenho muito medo de dentista, né? Eu choro todas as vezes que eu vou ao dentista. Eu achava que era só quando criança, que quando eu crescesse fosse passar, mas não, eu ainda choro. Aos 43 eu ainda choro todas as vezes que eu vou ao dentista. E eu acho importante falar sobre isso, porque quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de respeitar as diferenças, que são pessoas com histórias diferentes, né? O que me compõe, o que faz essa profissional que está aqui hoje conversando com vocês, não é só a minha formação e os certificados que eu tenho e as multinacionais por onde eu passei. É também o meu medo de barata, o meu medo de dentista, as minhas crises de ansiedade, tudo isso compõe a pessoa que eu sou e faz parte das entregas, né? Do que eu levo para o mundo, do que eu levo para as empresas e para as pessoas com quem eu trabalho. Legal. Dani, há muito tempo atrás, a palavra de ordem, você falava muito de igualdade, né? Por que a gente mudou para equidade e quais os desdobramentos corporativos desta adequação, se é que tem uma adequação? Excelente ponto, né? Quando a gente fala de igualdade, a gente parte do princípio que todos somos iguais e que todos estamos partindo do mesmo ponto de partida. Quando, na verdade, a gente olha para o nosso país, a gente olha para o mundo, né, assim, as pessoas são diferentes. Como eu acabei de dizer, as pessoas têm histórias de vidas diferentes. Né? As pessoas enfrentam obstáculos diferentes. Como é que a gente vai falar de igualdade entre gêneros, igualdade étnico-racial, ou igualdade, seja qual for o recorte, né, diverso da sociedade que a gente estiver mencionando, se as pessoas, o ponto de partida de cada um é diferente. Né? Então, assim, eu tenho uma charge bem interessante que, se jogar na internet, as pessoas acham, que mostra, né? Assim, tem uma fila de vários animais. Né? Então, tem um pássaro, tem um macaquinho, tem uma raposa, tem um elefante, tem um peixinho dentro do aquário, tem um coelho e não lembro qual é o último bichinho lá da fila. Né? E aí eu tenho uma pessoa lá dizendo assim, que é o selecionador, dizendo, né, que para fazer uma seleção justa, todos deveriam escalar a árvore que está logo atrás deles. Quando a gente fala de igualdade, é isso. Eu estou dando olha aqui, ó, estou deixando todo mundo aqui com diferentes recortes de diversidade participar dessa seleção. Então vai, corre. É só subir na árvore. Mas e o peixinho que está no aquário? Né? E o elefante, vão conseguir subir na árvore? E o pássaro? O pássaro voa, mas está valendo o pássaro voar e o macaquinho escalando? Então, quando a gente fala de equidade, é a gente partir do princípio que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm histórias de vida diferentes, que as pessoas têm habilidades diferentes. E eu preciso estar pronto para acolher todas essas diferenças, porque é isso que impulsiona a inovação. Não é a gente ter um monte de gente igual, né, que tem histórias de vidas iguais, para poder, enfim, contribuir para um negócio, para alguma coisa. E como que funciona o seu trabalho de mentoria de letramento? Muito bem. O trabalho é assim. A gente já entendeu que, como seres humanos e como empresas, se a gente não tiver um olhar para as diversidades do mundo, para as diversidades da sociedade, a gente está perdendo... Primeiro, a gente não está cuidando da sustentabilidade do mundo e dos negócios e a gente está perdendo espaço de ganhar dinheiro. Então, vamos falar a real. Né? Então, a maioria das empresas não estão fazendo mais... Essa história começou no social, mas a maioria das empresas já não faz mais só pelo social, faz porque ganha dinheiro ou perde dinheiro se não fizer. Então, o meu trabalho se a gente já sabe que a gente precisa
respeitar as diferenças, a gente precisa acolher as diversidades, né, que a sociedade tem, e, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade que tem vieses inconscientes muito enraizados. Como é que a gente faz, né, para isso dar certo? Porque eu tenho um monte de viés, a gente automaticamente reproduz vieses machistas, racistas, LGBTfóbicos, transfóbicos, gordofóbicos. A gente reproduz vieses o tempo todo, automaticamente, sem a gente perceber. Mas se eu quero construir um ambiente mais inclusivo, se eu quero trabalhar com mais equidade, como é que eu faço para desconstruir esses vieses? Então, o meu trabalho ele vem muito focado nisso. Né, assim, de fazer um letramento, a gente vai estudar, vai aprofundar, estudar muita coisa que a gente deveria ter aprendido lá na escola e a gente não aprendeu, muitas coisas que a gente deveria ter aprendido nos nossos ambientes familiares, mas a gente não tinha tanta elucidação como hoje a gente tem a oportunidade de ter, para de fato já desconstruir isso desde cedo. Então, o meu trabalho hoje é fazer essa desconstrução dessa construção não boa. Você faz isso para líderes executivos. Para líderes executivos, principalmente. Explica para quem não tem ainda o conhecimento o que é um viés cognitivo e se você puder contar alguns exemplos, direto ao ponto, se puder falar de conversas que você tem com, às vezes, seus mentorados, claro, sem expor, né, para que as pessoas consigam ter ideia do que você está trazendo. O viés, na verdade, imagine que assim, nós tivemos quase 400 anos de escravidão. E a gente, né, a abolição, bem entre aspas, da escravidão, aconteceu há 134, quase 135 anos. Então, veja que assim, essa comparação já é injusta. Então, por quase 400 anos, acreditava-se que pessoas negras, né, não tinham alma ou eram endemoniadas e, por isso, poderiam ser comercializadas como coisa. E aí, de repente, do dia para a noite mudou. Então, assim, temos que aceitar que tudo aquilo que fizeram a gente acreditar por quase 400 anos já não é mais, mudou. Mas o que aconteceu com as pessoas escravizadas no dia seguinte? Elas foram para a rua. Assim, elas tinham opção. Se quiser continuar morando lá na fazenda de onde você era escravizado, você pode continuar, mas você vai ter que continuar trabalhando para aquele fazendeiro. E aí as pessoas que te falaram, não, quero usufruir da minha liberdade, foram para a rua, sem ter onde morar, sem nenhum tipo de ação afirmativa ou reparatória por parte dos governos, né, sem ter trabalho. Né? Na sequência, teve lá a lei, né, foi decretada a lei dos vadios e dos capoeiras, que dizia, né, que pessoas que estavam nas ruas e não comprovassem com a carteira de trabalho que tinham um emprego ou com a carteira de estudante que estudavam, eram presas. E quem eram essas pessoas que estavam nas ruas? À toa, bem entre aspas, eram pessoas ex-escravizadas. Então, a história não contribuiu para que a gente, de fato, desconstruísse, né, esse viés da escravidão. Então, a gente foi carregando tudo isso, tanto que até hoje tem muita gente que olha para as pessoas de diferentes cores de pele com superioridade, né? Assim, acreditando que realmente existe uma superioridade vinculada à cor de pele e traços físicos. Então, com isso, a gente carrega reproduções, né? Então, assim, infelizmente, comigo, por exemplo, já aconteceu muito. Eu, às vezes, estou numa loja normal, comprando uma roupa, comprando no mercado, e as pessoas chegam em mim achando que eu sou a vendedora, né, que eu trabalho ali na loja. E por que isso acontece? Porque no nosso inconsciente coletivo a gente aprendeu a enxergar pessoas de pele escura como os nossos serviçais. Então, se a pessoa está ali no mercado, na loja, precisa de uma ajuda, ela vê uma pessoa de pele escura, ela não vai nem olhar o crachá, a roupa, nada disso. Ela já olha assim, é meu serviçal, então eu já vou pedir uma ajuda porque eu não estou achando o preço, vou pedir uma ajuda porque eu não estou achando o produto. Então, é essa reprodução automática que a gente faz e que no meu trabalho eu ajudo, principalmente lideranças, executivos, a desconstruírem este olhar. Né? Assim, como que eu faço para enxergar uma pessoa negra não neste lugar, né? Da pessoa que não tem a capacitação, né? Que eu tenho, da pessoa que não está ali somente para ser meu serviçal, né? Como é que eu faço? E aí eu faço com todos os recortes da diversidade, não só com relação à questão étnico-racial. Então, é um exercício mesmo assim, de entender a história, de reconhecer os seus próprios vieses e começar a fazer exercícios para desconstruir esses vieses. Profundo. É profundo. Difícil. E é um grande desafio mesmo, porque assim, é como foi a lei da abolição da escravização, que como se numa canetada resolvesse o problema. Assim como também se
alguns projetos de cotas de deficientes e tal resolvesse o problema da inclusão. Mas não, a gente entende hoje que a gente precisa ter um processo de acolhimento para a diversidade poder se expressar dentro da organização. Que não adianta eu trazer a diversidade para dentro da organização se eu não deixo essa diversidade se expressar. Num dos episódios para trás, a gente conversou com o Du Migliano e ele trouxe um viés assim, muito legal que eu nunca tinha parado para pensar e deu aquela expandida aqui. A diversidade é convidar para festa, inclusão é tirar para dançar, mas tem uma camada superior que é que música que você vai tocar na festa, que aí sim é a inclusão como um todo, né? Então, acho que olhar qual que é a música que a gente está tocando para a gente poder que todos se expressem é muito relevante, né? É sobre isso. E quais as dificuldades ou desafios que você enfrenta quando você está ajudando um líder ou uma líder a lidar com alguns vieses? Falas que aparecem, coisas assim. A primeira dificuldade é a concorrência do tempo, né? O tempo que a gente dedica para os negócios e o tempo que a gente dedica para um tema que ainda não é um senso comum de que realmente é um tema importante, principalmente para lideranças e para executivos, né? Então, concorrer, né, com as demandas do negócio, acho que essa é a primeira dificuldade. Mas tem sido uma jornada bem interessante, né? Porque, enfim, as pessoas com quem eu trabalho, elas têm se mostrado assim, muito conectadas. E quando elas começam a perceber o poder da mudança, né, o poder da transformação e o quanto que isso impacta em construir relações mais sustentáveis, né, em construir relações onde muitas vezes o que você fala não adoece a pessoa com quem você trabalha e deixa a pessoa mais livre, mais solta para ser quem ela é. Quando eles começam a perceber o quanto impacta, né, assim, deixar a pessoa mais livre para ser quem ela é, o quanto isso impacta no resultado, na produtividade dessa pessoa, aí eles se empolgam, querem mais e querem aprofundar mais e desconstruir mais ainda os vieses. Então, acho que o principal desafio é conectar isso, assim, como é que isso se conecta com a minha atuação profissional? Por que eu tenho que entender isso? Né? Algumas pessoas têm ainda uma visão de que, assim, mas o mundo está chato, porque agora eu tenho que me preocupar com tudo que eu falo. Porque uma coisa é a pessoa te procurar para querer uma ajuda, outra coisa é quando o RH também, ou alguém da organização sugere uma mentoria de letramento. E às vezes é uma pessoa que está numa posição de extremo poder. E aí, né? Porque se ela está sendo direcionada, é porque alguma coisa ela está cometendo ali de ato falho, alguma coisa assim. Mas sabe o que é curioso, Carlos? Porque a resposta que eu dou quando eu escuto, e eu acho sensacional quando uma pessoa tem, assim, se sente confortável em abrir de maneira honesta para mim, que acha que o mundo tá chato, porque agora a gente não pode falar mais nada, porque agora o RH me manda fazer mentoria de diversidade. Tá chato, porque só fala nisso agora. E aí o que eu costumo dizer, né, assim, e aí eu vou falar de uma perspectiva, mas teria milhares de perspectivas para falar aqui. A minha vida, ela é muito chata há 43 anos, pelo racismo que eu vivo todos os dias, pelo machismo que eu enfrento em diversas relações, sejam elas profissionais ou relações pessoais, né? Assim, por toda a discriminação, pela discriminação por muitas vezes porque eu sou uma mulher gorda, né? Assim, até isso a gente vive. Então, a minha vida já é muito chata, então, por conta disso. Então, se eu tiver que tornar a vida de algumas pessoas um pouquinho chata, por um período que nem é muito longo, mas para isso a gente melhorar dos outros, tá? Uma sociedade melhor, uma sociedade onde as pessoas se respeitam mais. Então, assim, eu vou tornar a vida de algumas pessoas mais chata. Então, essa vida vai ficar um pouquinho mais chata por um tempinho pequeno, mas para a gente viver numa sociedade mais saudável. Então, acho que esse é um pouco o caminho, legal, sabe? E quais barreiras você teve que enfrentar ou enfrenta para poder cumprir seu propósito? Tem um montão. Tem tempo? hora que ela parou para respirar, assim, ela está pensando todas elas. Essa não estava no roteiro, né? Pois é. Acho que tem uma barreira muito grande, né? Principalmente quando a gente olha para o mundo corporativo, que é a barreira do investimento. Né? Assim, quem realmente está a fim de investir para a gente promover essa mudança que precisa? Né? Tem muitas empresas que ainda enxergam como, né, falar de inclusão, de equidade, como algo social. E está tudo bem, é social também. Né? Assim, a gente trabalhar, né, em reduzir as desigualdades, né, na nossa sociedade não é só responsabilidade do poder público. Essa responsabilidade também do poder privado, das empresas e a responsabilidade de cada um de nós, como cidadãos. Então, tem um cunho social muito grande, mas tem um cunho de negócios que é muito grande, que é muito potente.
Né? Assim, a gente já tem estudos que mostram que quando as empresas investem, né, em ter diversidade, principalmente nos seus conselhos administrativos e posição de liderança, as empresas já estão obtendo resultados de até 35%, né, de crescimento nos resultados de negócio. Então, assim, já é um tema de negócio, mas a gente ainda não tem repertório e tempo suficiente desse trabalho sendo realizado para as pessoas, para as empresas e as pessoas tomarem a decisão de falar assim, não, eu vou ganhar tanto se eu investir nisso. Então, acho que essa falta de repertório, de histórico, dificulta que muitas vezes a gente consiga que as empresas invistam aquilo que de fato precisa ser investido para a gente ir para um patamar diferente. Então, acho que esse é um dos principais desafios. Né? Acho que um outro desafio é o que eu comentei da concorrência de tempo. As relações de trabalho estão fazendo a gente trabalhar num ritmo ensandecido. Assim, eu achava que lá... Antes eu falava assim, lá atrás eu era uma workaholic. Na verdade, acho que hoje eu não considero mais, porque a gente se acostumou com um ritmo de trabalho fora da curva, ouso dizer, a gente se acostuma com o trânsito, a gente se acostuma com o ritmo de trabalho fora da curva, né? Então, concorrer com, preciso atingir meta, tenho meta para bater, tenho cliente para atender, tenho gestão da minha equipe para fazer, e concorrer com mais um trabalho, que é esse olhar de uma liderança mais humanizada, de uma liderança inclusiva, né? Cuidando do bem-estar das pessoas para que elas possam produzir mais e melhor, isso toma tempo. Então, também essa concorrência de tempo e a energia que se põe, né, nos dois lados tem sido um desafio grande. E você acha que, assim, também, uma das coisas que eu estava refletindo é meio que uma caixa de Pandora, que às vezes as organizações têm medo de... Eu não vou entrar nesse caminho, porque o mundo já está tão chato, não vou deixar ele mais chato. Não quero trazer essa... Então, às vezes, tem um pouco de receio da organização. Falar assim, não vamos mexer com isso agora. Sabe outro medo? Medo de perder cliente. Também. Assim, não vou colocar nada os lacradores sociais, que estão chegando. Porque senão eu vou perder seguidores. Né? Não vou me posicionar porque talvez alguns dos meus clientes, parte do meu público consumidor, não vai gostar tanto desse meu posicionamento. Eu acho que é um pouco disso. Esse medo de se posicionar também, né? Porque a hora que você... Tem empresa com medo de se posicionar em prol da diversidade, é isso? Exatamente. Você quer o contrário. Sim, muito. E tem para todos os recortes, tá? Assim, agora, no mês da consciência, tem empresas que falam assim, não, vamos fazer algo chamado termo low profile, né? Então, algo mais discreto ali, porque o pessoal está meio cansado desse papo de diversidade. Ou quando chega lá, né, no mês do orgulho LGBTQIAPN+, não, melhor a gente não colocar nenhuma bandeirinha, porque parte dos nossos clientes, eles não compactuam com esse tipo de pensamento, então podem querer deixar de consumir os nossos produtos e serviços por isso. Então, isso também tem sido um grande obstáculo, né? Assim, até onde vai o papel das empresas, né? Assim, até onde se pode assumir riscos com estes posicionamentos frente... Assim, a gente está buscando construir uma sociedade com mais respeito às diferenças. Só isso. Mas nem todo mundo está nesse mesmo nível de maturidade. E de consciência, olhar, né? de consciência. O que a gente ainda tem de distância, né, para ajustar a relação da consciência negra ao mundo corporativo? Quanto distante isso está? Acho que tem um ponto, assim, o mundo corporativo ainda enxerga as pessoas negras como pessoas que não têm capacitação suficiente para fazer parte deste universo. E aí eu gosto sempre de fazer uma provocação, né? Trabalho mais de 22 anos, né, com gestão de pessoas, recursos humanos, né, cuidando de pessoas dentro das organizações. E, por exemplo, a atração de talento sempre esteve dentro das minhas responsabilidades ao longo da minha jornada. Muitas vezes, quando chegava lá o descritivo da vaga, que a liderança queria, enfim, da pessoa que a liderança buscava, vinha assim, quero alguém, uma posição de liderança, que vai exercer liderança informal. Então, preciso de alguém que já tenha passado por trainee de alguma grande organização. Então, esse era o padrão de competência de liderança que muitas vezes era pedido para a posição. E aí o meu questionamento era, por que a gente busca essa competência de liderança somente na experiência de trainee dentro de uma grande organização? E a pessoa que está liderando lá um projeto grande na comunidade onde ela vive, em prol de uma mudança importante que a comunidade precisa? E a pessoa que lidera grupo de centenas de pessoas na igreja, ou lá na religião de matriz africana, da qual ela faz parte? Organiza 500 pessoas no carnaval e faz um trabalho incrível. E da pessoa que está liderando, exatamente. As escolas de samba, elas são umas instituições. Aí a pessoa fala assim,
pô, Super organizado. ele falou assim, pô, mas o pessoal aqui não é comprometido, não lidera. Aí ele sai de lá e lidera em outro contexto e o que tem de diferença? Pois é. Então a gente precisa abrir um pouco o leque do nosso olhar para enxergar as competências que a gente busca para o mundo corporativo em experiências diversas, em histórias de vidas diferentes. E a gente não está acostumado a fazer isso, né? Então, assim, acho que aqui é um primeiro passo para a gente, de fato, assim, quebrar a barreira étnico-racial. Porque a gente só está falando de pessoas que vêm de culturas diferentes e que talvez tenham a capacidade de contribuir para aquele ambiente corporativo de maneira igual ou até mesmo superior, por que não, do que qualquer outra pessoa que aprendeu isso vindo de uma família onde a família tinha um negócio, então já criou aquele espírito empreendedor, assim, foi desenvolvido, foi criado com aquele espírito empreendedor para fazer gestão de negócios, ou a pessoa que estudou numa universidade chamada, eu odeio este termo, mas as universidades chamadas de primeira linha, ou que teve a oportunidade de estudar fora, de fazer um intercâmbio, né? São competências que são muito boas, mas que elas podem ser desenvolvidas por pessoas que tiveram outras experiências também. E a gente precisa aprender a reconhecer isso. Acho que o que afasta muito as pessoas negras do ambiente corporativo é que as experiências que elas têm não são consideradas para o mundo corporativo. Entendi. Você tem algumas dicas práticas? Porque o pessoal fala, puxa, eu não sei se eu me refiro a, chamo de negro, preto, cor escura, coisas práticas mesmo, né? Que tem algumas pessoas que não têm esse letramento. Palavras a serem evitadas ou que... Porque tem uma coisa que vem muito anterior ao que você fala, é como você enxerga, são os seus vieses. Mas você tem algumas dicas práticas para falar de algumas questões assim? Primeira dica prática, principalmente para as pessoas não negras. Se você realmente quer ser um aliado, né, da desconstrução do racismo na sociedade, desse enfrentamento ao racismo na sociedade, precisa estudar. Não tem jeito. Não vai acontecer por mágica, não acontece por osmose, então não adianta ter um amigo preto que você vai deixar de ser racista, né? Então não adianta, minha babá era negra, me criou, me deu amor, eu amava minha babá e por isso eu não sou racista. Não. Isso não acontece por osmose, isso não acontece porque você tem amigos pretos, né? Não acontece porque o seu colega da mesa do lado é uma pessoa negra. Então tem que estudar. Né? E hoje em dia, felizmente, a gente tem muitos lugares, a gente tem muitas plataformas com conteúdos para as pessoas estudarem. A gente tem que começar estudando, inclusive, essa história, a história do nosso país, a história do mundo. Né? Da onde vem esse conceito da eugenia, né? Que em algum momento tentou se comprovar cientificamente, né? Que existia uma raça superior. Então, precisa estudar, não tem jeito. Contrata mentorias, né? E aí não estou aqui só vendendo. Como é que as pessoas te encontram? Já faz aí o... Lá no... Porque eu não conheço muita gente que faz exatamente o que você faz. Então, deve ter muita gente nos escutando que dentro da organização ou dentro de algum contexto vai ter interesse e eu acho que vale a pena. Então encontra lá AYO, Inclusão e Equidade, AYO, Inclusão e Equidade. .com.br. O site é ayo.com. Desculpa, o site é ayodesenvolve.com e nas redes sociais todas encontra como AYO, Inclusão e Equidade. E como que eles te encontram? E me encontram lá através das redes sociais. Daniela? A Daniela Pio lá no Instagram. A Daniela Pio no Instagram e no LinkedIn, Daniela Pio. Daniela Pio, exatamente. AYO. Então tem a mentoria, né, que também é muito importante e reconhecer que isso é algo que vai te trazer impactos positivos. Então, não é só pedir ajuda, você tem que contratar esse serviço também, né? E tem muita gente boa aí que pode contribuir com isso. Um outro caminho, aí, então você pediu de dicas, né? Então a primeira dica assim, é estudar, né? Não ficar esperando somente que haverá uma pessoa negra para te letrar. Precisa estudar, precisa buscar informação. Outra dica que eu dou, que é ser bem simples. Você não precisa chamar nem de preto nem de negro, chama a pessoa pelo nome. Não é tão mais simples assim, não é? Boa. A gente chama a pessoa pelo nome. Né? Assim, eu tenho a preocupação de uma pessoa de pele clara, eu falo assim, mas como é que eu chamo? Eu chamo de branco, eu chamo de amarelo, eu chamo de bege? Eu não tenho essa preocupação. Por que a gente tem a preocupação de como é que eu me refiro a uma pessoa negra? Chama pelo nome. Se não souber o nome, pergunta o nome. Né? Então, assim, eu falo isso com um tom de até um pouco de ironia, mas porque a gente precisa entender. Isso é viés também. Por que eu tenho que me preocupar como é que eu me refiro se com uma pessoa não negra eu não me preocupo? Como eu me refiro relativo à cor da pele dela. Tá? Mas aí, do ponto de vista um pouco mais formal, né, hoje a gente tem, até para a gente entender a composição, né, étnico-racial do nosso país, o próprio IBGE, né, ele colocou ali algumas classificações. Então, se a pessoa se autodeclara como preto,
se a pessoa se autodeclara como parda, se a pessoa se autodeclara como branca, né, como amarela, que são as pessoas aí de origem oriental, asiática, ou se a pessoa se autodeclara como de pele vermelha ou indígena. Tá? Então, se a gente quiser um tom um pouco mais formal, pretos e pardos são agrupados como pessoas negras. Tá? E é importante a gente ter, né, a separação do pardo, porque para algumas pessoas a miscigenação faz com que elas entendam que elas são parte de dois grupos. Então as pessoas precisam poder se autodeclarar como elas realmente se entendem. Mas também tem muitas pessoas de pele clara, pessoas negras de pele clara, que se autodeclaram pretos, que é como a pessoa se sente, como ela foi criada, como ela foi educada. E diz muito, a autodeclaração também ela diz muito do quanto que a cor da pele e os traços da pessoa determinam a relação que ela tem com o mundo, né? Determinando como o mundo trata aquela pessoa. Então, e como ela se protege também desse mundo. Ela precisa se proteger do mundo, porque às vezes você pode encontrar uma pessoa de pele clara, mas com traços, né, assim, muito característicos da raça negra, né? Então, essa pessoa vai virar e falar assim, eu sou preto. E não tem conversa, é como a pessoa se autodeclara. Mas, então, do ponto de vista técnico-formal, pretos e pardos, agrupados são negros. Chame pelo nome. Adorei. Mas é muito interessante pensar, porque assim, a gente começa a partir do momento que o letramento vai chegando na sociedade, a gente começa a ver todas as nuances dos vieses, né? Seja na questão racial, seja na questão de sexualidade, né? Que dá um pouco da ideia assim, de quem está um pouco mais distante, olha e fala assim, puxa, o mundo ficou muito chato. Agora tem LGBTQIA+, que acho que eu até esqueci de alguma letra, porque às vezes a gente não já aumentou e está sempre aumentando, e que bom que a gente vai achando os espaços que as pessoas vão se identificando, mas é isso, a gente precisa estudar, precisa entender, porque é a forma como cada um se identifica, e a partir do entendimento disso a gente consegue criar uma condição para que ela se expresse melhor. Eu acho que a grande questão é abrir espaço para as pessoas se expressarem, né? E deixa eu só trazer mais um exemplo, Carlos, de coisas que as pessoas podem fazer. Quando a gente fala da questão étnico-racial, a gente está falando de pessoas que olham o mundo por uma perspectiva diferente. E, às vezes, a gente está muito acostumado, por exemplo, um exercício para vocês e para quem estiver nos ouvindo e assistindo aqui no podcast. A gente está muito acostumado a ler autores que são semelhantes a gente, a consumir filmes que tenham conexão, né, e afinidades com aquilo que a gente gosta, com o perfil de pessoas que a gente acha bonito, com o perfil de temas que a gente faz parte da nossa realidade. Quando a gente começa a abrir o leque e consumir entretenimento de pessoas que são diferentes da gente, então pesquisa lá, diretores de cinema negros. Vai lá assistir aquela série. Pesquisa lá, autoras mulheres negras. Compre livros de autoras mulheres negras. Vocês vão perceber, as pessoas vão perceber que a perspectiva de mundo que essas pessoas que vêm de uma realidade diferente da sua é uma perspectiva de mundo diferente. E que a gente não tem ideia até a gente começar a consumir entretenimento de pessoas que não têm afinidade. Quem deu a ideia foi o que teve com a gente aqui, né? Que falou que só está lendo... O próprio Duque, só está lendo autores negros. Ele só está lendo autores negros, ele falou. Você começa a enxergar o mundo de um jeito diferente. Posso assegurar. Entendi. Essa é a dica de ouro, hein? E Dani, eu te conheci numa atuação, né, numa empresa de tecnologia, foi na TOTUS, né, na época que a gente fez um projeto, e você naquela época não aplicava treinamentos diretamente, né? Ou aplicava já? Sim, mas você coordenava, você fazia, né? E aí a gente ficou um tempo sem se encontrar e você falou que teve um momento que você fez um período sabático e fazendo um trabalho social, vale a pena você contar um pouco, e de repente teve uma virada de chave, você falou, puxa, eu quero agora devolver para o mundo numa atuação diferente, usando de toda a sua experiência, expertise. Está sendo muito legal de escutar, você fala de um jeito que não é pesado, é um jeito que conecta, né? Então eu tô achando bem legal de escutar. Como é que foi isso? Como é que foi essa virada? Eu vou contar um pouquinho antes do sabático, porque a decisão do sabático ela começa no momento em que, 10 anos atrás, quando eu fui promovida gerente pela primeira vez dentro de uma grande empresa e tudo mais, eu me recordo que a empresa tinha 10 mil funcionários, em torno de 600, 700 eram gerentes e acima. E quando eu olhava para aquele universo de gerentes e acima naquela grande empresa, eu era a única mulher negra. Homens negros eu contava ali nos dedos das mãos, mas mulher negra eu era a única.
E naquele momento, eu comecei a olhar assim, mas onde estão as mulheres negras? E eu comecei a olhar para as mulheres negras do meu entorno familiar, nas minhas amizades, as mulheres negras, inclusive na empresa onde eu trabalhava. E, para mim, eu me dei conta que, assim, eu não era um alecrim dourado. E, por isso, eu cheguei como mulher negra numa posição gerencial. Eu não me esforcei mais do que outras mulheres negras e, por isso, eu cheguei e elas não. O mundo corporativo, ele é muito cruel com as pessoas que fazem parte de alguns recortes da sociedade. Ele é muito cruel. Então, assim, talvez tenha sido um pouquinho mais de resiliência, ou talvez eu tenha negado muito alguns valores, eu me escondi muito, né? Vesti muitas máscaras para conseguir chegar onde eu cheguei. E isso não é saudável, isso adoece as pessoas. Isso faz com que as pessoas elas queiram sair do mundo corporativo, porque lá, quando a gente olha para os pequenos empreendedores, a maioria são pessoas negras, porque essas pessoas não são aceitas no mundo corporativo formal. Né? O mundo corporativo expurga essas pessoas, então elas vão para o empreendedorismo, mas vão para o empreendedorismo ainda assim de uma maneira excluída, porque às vezes mais informal mesmo, a remuneração dos pequenos no informal e a remuneração dos pequenos empreendedores negros é 32% menor do que dos pequenos empreendedores não negros. Então, assim, o mundo corporativo ele é muito cruel. E naquele momento eu entendi, eu não sou especial, eu não sou melhor que ninguém, né? E aí naquele momento eu falei, chega, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Então, desde aquele momento, lá em 2013, eu já comecei a fazer alguns trabalhos sociais com meninas negras da comunidade e tudo mais. E aí, quando chegou em 2018, eu realmente estava precisando dar uma pausa, dar uma respirada na minha carreira, precisava tirar um tempo para mim. Mas o tempo, para mim, né, tem uma filosofia africana, não sei se vocês conhecem, que é a filosofia chamada Ubuntu. Ubuntu é eu sou porque nós somos. Para mim, eu entendi que não era suficiente alcançar alguns espaços sozinha, se os meus semelhantes não estavam ali. Então, naquele momento, eu falei assim, eu vou tirar um sabático, eu vou descansar, mas como eu gosto muito, né, sempre gostei muito, desde criança, estar envolvida em projetos sociais, em ações assim, para trazer condições melhores para outras pessoas, eu falei, eu vou de leve, vou fazer alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quando eu vi, eu estava com um projeto gigante de inclusão de jovens negros da periferia no mercado financeiro, conversando com as principais instituições financeiras presentes no Brasil, as grandes instituições financeiras presentes no Brasil e outras empresas que decidiram apoiar esse projeto também. Em um ano, a gente formou mais de 300 jovens negros da periferia, jovens que, à medida que eles começaram a ser contratados por esses bancos, eu ouvia relatos do tipo, Dani, o meu vale-refeição é maior do que o salário do meu pai. Era isso que eu ouvia daquelas pessoas. Jovens que, no meio do caminho, a gente entendeu que não bastava somente, muitas vezes, a gente oferecer o curso gratuito. A gente precisava oferecer alimentação e transporte, porque às vezes eles não tinham dinheiro para chegar até o curso. Porque eu já tive aluna que desmaiou em sala de aula porque não tinha comido nada o dia inteiro, porque não tinha comida em casa. Então, entender que as desigualdades elas são muito estruturais no nosso país, que não é assim, então vou oferecer um curso gratuito, né, e está tudo certo. É só fazer. Entender que, na hora que eles estavam lá, né, com a formação completa, conhecimento de mercado financeiro, para vocês terem uma ideia, esses jovens que eu formei, eu tenho 2, né, um rapaz e uma moça, que são meus consultores financeiros até hoje. Eu não faço um investimento sem consultar essas 2 pessoas que são meus consultores financeiros até hoje, que eu formei, né, que saíram lá da periferia e hoje estão super bem, trabalhando em grandes bancos. E aí, foi importante também nesse projeto entender que, quando eles terminaram o curso, estavam lá com conhecimento assim, sensacional, falando com propriedade, entendendo muito de mercado financeiro, com certificação bancária. E o currículo deles batia lá, nessas empresas, nesses bancos, batia e voltava. Ou não passava da primeira entrevista. Porque não adianta a gente cuidar do lado, né, chamado, né, sem capacitação, se o lado de lá não está preparado para fazer a inclusão. Se o lado de lá estava cheio de viés nas ferramentas de seleção. Né? Na plataforma onde cadastrava o currículo, aquela plataforma já estava enviesada. No processo, nos testes que eram aplicados, o processo inteiro estava enviesado e não deixava com que eles avançassem. Então, naquele momento, eu entendi que o lado de lá
O lado das empresas precisava ser trabalhado. E para mim foi a grande clique que eu falei assim, acho que é isso que eu vou fazer daqui para frente. E comecei a trabalhar com isso. Como preparar as empresas para receberem, né? Exatamente. E a gente estava até falando, acho que conecta muito com isso que você falou, da questão da desconstrução da meritocracia, né? Que acho que é esse o trabalho para trabalhar com a liderança. Que acho que, assim, não dá para exigir a mesma coisa de todos que partiram de pontos de vista diferentes, né? Exatamente. Esse daí é uma seara que nem todo mundo está preparado para essa conversa. Isso vai ter que ser um tema de outro Um episódio. podcast inteiro para falar Sabe disso. que já deu o nosso tempo aqui. Mas já, E acho que ó. vale a pena dar uma palhinha, porque se você puder, em um minutinho, você falou que está atuando num projeto que é desconstruir a meritocracia. Exato. Eu vou fazer a pergunta. Como desconstruir a meritocracia? Primeiro a gente combina um outro episódio para a gente falar somente sobre isso. Mas o principal é olhar realmente... Primeiro, entender que com todas as desigualdades que a gente tem... Estou falando de Brasil, sabe? Nem vou falar de mundo. Com todas as desigualdades que a gente tem no Brasil, o conceito ele não tem como ser sustentável. A gente está tapando os olhos, né, assim, para uma realidade que não é sustentável. Né? A gente não dá para a gente... Se a gente espera das pessoas coisas diferentes, como é que a gente avalia as pessoas igual? Né? Assim, como é que se as pessoas partem de o ponto de partida das pessoas é diferente, como é que eu quero que as pessoas entreguem a mesma coisa? Né? Eu vou dar um exemplo. Né? Eu hoje uso meu cabelo crespo, natural. Por muitos anos eu alisei o cabelo. Por quê? Porque o mundo corporativo dizia que eu precisava alisar o cabelo. Quando eu parei de alisar o cabelo, eu entrava nas reuniões, a minha preocupação maior era o quanto que as pessoas me respeitariam com aquele cabelo crespo e curto. Né? Assim, as pessoas falavam no meu cabelo o tempo todo. E assim, aquilo era uma preocupação tão grande que às vezes eu não conseguia nem prestar atenção na reunião que eu estava fazendo. Né? Então, assim, você estar num ambiente onde você tem que estar mais preocupado, né? Assim, se teu corpo é respeitado ou não, né? Se a sua voz, né? Mulheres que falam fino, que tem muita mulher que fala fino. Como é que faz, né? Assim, e não é respeitada porque fala fino, né? Assim, pessoas com deficiência, as pessoas estão mais preocupadas em ficar olhando para a deficiência física que ela tem do que efetivamente escutar o que essa pessoa tem para contribuir. Então, como que a gente fala de meritocracia se tem tantas variáveis que a gente ainda não aprendeu a lidar nas relações de trabalho? Por aí vai. O papo vai longe. Vai longe. Muito legal te encontrar e poder aprender com você, melhorar o letramento, é assim que fala? Acho que é melhorar o nosso olhar para o mundo, Nosso olhar né? pro E mundo, aprender a respeitar as diferenças. É isso aí. Vamos pro momento TID que eu tomo e devolve. Vou falar algumas palavras, aí você complementa. Ok. Escravidão. Já deu, né? Racismo estrutural. Precisamos reconhecer. Letramento racial. Urgente. Propósito. Um mundo melhor, com mais respeito às diferenças. Um desejo. Que as pessoas não me julguem pela cor da minha pele. Isso aí, Igor. Mais um episódio. E sensacional, com muita reflexão, muito aprendizado. Obrigado, Dani. Foram vários insights, várias provocações para a gente levar para as organizações. E vocês que cuidam do desenvolvimento das pessoas precisam olhar e ajudar a disseminar essa percepção por aí, né? Então... E que esse papo seja uma semente plantada para que as pessoas sigam refletindo e conversando sobre isso. A gente Isso aí. precisa falar mais sobre tudo isso. Esse é o episódio 76. Uau, 76. Estamos na jornada aí de desenvolvimento. E você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque semanalmente temos convidados incríveis. E com certeza, se você chegou até o fim desse episódio, é porque você está querendo fazer a diferença no mundo. Aproveite, evolua e compartilhe. Grande abraço e até breve.